Queridos irmãos e queridas irmãs em Cristo e amados amigos que nos acompanham, bem-vindos todos para mais uma transmissão do Instituto Vida para Todos, desta vez no auditório da igreja em Piracicaba, São Paulo. Nós estamos chegando em mensagem 25, que tem por título Como Andar no Reino dos Céus, com a leitura bíblica Mateus 7, do versículo 1 até o versículo 12. Mas nós ainda temos muita coisa para terminar de abordar, que ficou da mensagem anterior. E eu ainda gostaria de fazer uma introdução, como eu fiz na minha live ontem. Eu acho importante, que todos possam acompanhar essa mesma introdução, porque Mateus capítulo 5, 6 e 7 são o âmago do livro de Mateus, que fala do reino dos céus, e esses três capítulos tratam especificamente como proceder na igreja, que é a realidade do reino dos céus. Nós sabemos que nós temos em toda a cristandade a aparência do reino dos céus, que parece ser cristão, parece ser pessoas que creem no Senhor Jesus, parece ser alguma coisa que diz respeito à igreja, mas nem toda aparência tem a sua realidade. Então nós queremos ser um povo que viva em realidade do reino dos céus, não apenas na aparência. Então nós precisamos atentar-nos para esses três capítulos, capítulos 5, 6 e 7, e nós passamos a viver realmente como o povo do reino dos céus. Em primeiro lugar, para entrar pela porta do reino dos céus, entrar para viver como o povo do reino dos céus, nós temos as 9 bem-aventuranças no capítulo 5 de Mateus, e das 9 bem-aventuranças, a primeira bem-aventurança é a porta de entrada para o reino dos céus. Quem quer entrar para o reino dos céus precisa observar este versículo 3, Mateus 5, 3, que diz assim: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. E eu vou usar, tanto é que hoje trouxe a minha Bíblia pesada aqui, a minha Bíblia da King James atualizada. A tradução está assim: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Irmão, se você quer entrar para a realidade do reino dos céus, você quer viver essa realidade, você quer fazer parte do povo que vive em realidade do reino dos céus, você precisa observar esse primeiro item, isto é, ser pobre em espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, o que significa ser pobres em espírito? Eu vou ler uma pequena nota aqui da King James atualizada. Logo, a nota 2 diz assim: a primeira estocada de Jesus atinge diretamente o coração arrogante e presunçoso dos fariseus, dos praticantes da lei. Eles acham que eles são justos, eles conseguem fazer coisas da lei que os outros não conseguem fazer. Queridos irmãos, se nós competimos com esses no plano terreno, nós não estaremos no reino dos céus. Nós precisamos ir além desses que praticam a lei no plano terreno, porque nós estamos tratando do reino dos céus. É o céu quem governa, Nós somos governados pelo céu. Então, primeiro tem que tirar de nós, remover de nós todo o coração arrogante e presunçoso. Você que se acha bom, você se acha capaz, você se acha muito competente para fazer a obra de Deus, para cuidar do rebanho de Deus, para pregar o evangelho, você está fora. Nós precisamos aprender a remover de nós esse coração
arrogante e presunçoso. Irmãos, nós não somos nada, não somos ninguém, não temos a capacidade de fazer a obra de Deus. Precisamos, irmãos, nos humilhar no nosso espírito para fazer parte, né, desse conjunto tão precioso que vai trazer o Senhor de volta. E a segunda parte que eu quero ler, ele fala assim, né? São pessoas que é o povo que conhece suas limitações e fraquezas. Irmãos, nós, como homem que quer viver na realidade do reino dos céus, nós precisamos conhecer as limitações do homem. Precisamos conhecer, né, a nossa fraqueza, a nossa fragilidade e a nossa incapacidade de fazer a obra de Deus e de viver no reino dos céus. E reconhecer que sem a graça do Senhor é impossível viver a vida cristã e que por isso não tem qualquer motivo para se orgulhar, pois o reino dos céus é também uma dádiva aos quebrantados, humildes e arrependidos, e não pode ser alcançado através de qualquer esforço, barganha ou talento humano. Portanto, queridos irmãos, se nós queremos viver a realidade do reino dos céus, precisamos entrar por essa porta dos quebrantados, essa porta dos humildes e dos arrependidos, né? Então vamos para Isaías 66. Acho que eu vou pela King James atualizado. Isaías 66. É o último capítulo do livro de Isaías. Como diz: eis a palavra do Senhor. O céu é o meu trono, e a terra o estrado dos meus pés. Sendo assim, que espécie de casa me haveis edificar? Tal casa será o meu local de descanso. Quer dizer, eu sou muito além, né, do que vocês acham. Vocês homens estão limitados pelo tempo e espaço. Eu não estou nessa dimensão, né? Eu na verdade não preciso disso, mas para eu poder, né, Deus poder, Ele estabelecer o seu reino aqui na terra, Ele precisa nos usar e ter um lugar aqui de seu descanso, né, onde pôr o nome dEle. Aí versículo 2, ora, não foram as minhas próprias mãos que criaram o que existe? E só assim, tudo o que há veio a existir, quer dizer, tudo veio a existir, tudo veio a existir pelas mãos do Senhor, porque o Senhor criou com as próprias mãos todas as coisas que existem. Então, queridos irmãos, nós somos tão pequenininhos, né? E o homem às vezes é tão arrogante, o homem às vezes é tão, né, tão presunçoso, ele acha que é alguma coisa. Nós não somos nada, irmãos. Com esse espírito, irmãos, é que nós, né, passamos a receber a misericórdia de Deus e a graça para podermos desfrutar o que há na realidade do reino dos céus. Então, indaga, né, indaga Yahvé o Senhor. Darei, pois, a minha atenção e estima a este quem? Deus, Ele dá atenção, Ele estima a quem? Darei, pois, minha atenção e estima a ao humilde e arrependido de espírito. Irmão, nós precisamos ter um espírito humilde e arrependido, que dedica seu amor reverente à minha palavra. São pessoas que amam a palavra profética, pessoas que amam a palavra do Senhor e que dedicam um amor reverente. Ama a palavra com reverência, porque essa palavra vem de Deus. Então, essas pessoas, irmãos, unido, né, a um espírito humilde e arrependido, é deles o reino dos céus. Portanto, irmãos, vamos entrar pelo lado certo. E eu mostrei também para os irmãos que
Davi, ele conhecia, ele sabia quem ele era e sabia quem era Deus. Primeiro livro das Crônicas, último capítulo também, capítulo 29. Embora sejam palavras que Davi proferiu com relação às ofertas que ele fez e o povo fez para a construção do templo do Senhor, que disse Davi ao povo que não seria ele, mas seu filho Salomão iria construir. Mas na sua oração, aqui ele mostra que ele conhece a Deus. Por isso, irmão, nós precisamos conhecer Deus e conhecer a nossa insignificância. A misericórdia do Senhor tem nos chamado para servi-lo e fazer parte do reino dos céus. Então, no capítulo 29, versículo 10, diz assim: então, na presença de toda a comunidade, Davi bendisse a Yahvé, declarando: ó Senhor, Deus de nosso pai Israel, bendito és tu de eternidade em eternidade. Ó Senhor, tua é a grandeza, o poder, a glória, a vitória, a majestade, porque tudo quanto há no céu e na terra a ti pertence. Irmão, tudo pertence ao Senhor. Tudo foi criado por Ele e tudo pertence ao Senhor, né? Ó Senhor, o reino é teu. E tu governas soberano sobre tudo e todos. A riqueza e a honra vêm de ti. Você tem um pouco de riqueza, um pouco de honra nesta terra, você sabe que toda riqueza e toda honra vem do Senhor. Tu dominas sobre todas as coisas. Em tuas mãos residem toda a força e o poder. Irmão, se nós temos alguma força, se nós temos algum poder, vem dele. Na tua destra a dignidade, consolo e encorajamento que todo ser humano carece. Agora, portanto, nosso Deus, rendemos-te graças e louvamos o teu glorioso nome, Yahvé, ó Senhor. Entretanto, quem sou eu? Irmãos, aí eu venho, um reconhecimento de quem eu sou. Quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos contribuir tão generosamente e com tanta alegria como estamos fazendo? Ora, tudo vem de ti e nós tão somente entregamos a ti do que é teu. Diante da tua presença somos estrangeiros e forasteiros como nossos antepassados. Os nossos dias na terra são como uma sombra, sem esperança alguma. Irmão, não pensa que isso é grande coisa, não é isso? Nós, aqui na terra, sem Deus, nós não temos esperança nenhuma. Ó Yahvé, nosso Deus, toda essa riqueza que doamos a fim de construirmos uma casa em honra ao teu santo nome, vem das tuas próprias mãos, e todo esse tesouro pertence a ti. Deus meu, eu sei muito bem o quanto tu mergulhas em nossos corações, sonda-os e que te agradas da justiça e da integridade. Na sinceridade da minha alma ofereci voluntariamente todas estas riquezas e agora vi com imensa satisfação que o teu povo que se encontra aqui igualmente ofereceu dos seus bens com generosidade e alegria. Irmãos, Deus, Ele olha, para a sinceridade do nosso coração, Ele olha para a justiça e na integridade nossa. Por isso, irmãos, a vida da igreja deve ser vivida com sinceridade, integridade, honestidade, Não estamos aqui, irmãos, fazendo nenhuma política, não estamos aqui fazendo nada para alcançar nosso objetivo, interesse, às vezes escuso, Mas que o Senhor possa nos dar um coração limpo, um coração puro, como Ele deu, como o apóstolo Paulo falou para o Timóteo, que nós possamos servir ao Senhor com integridade, sinceridade na igreja, que é o reino dos céus. E eu ainda gostaria de ler Isaías 57. Eu não vou me preocupar se vou conseguir falar toda a mensagem ou não, tá? O importante é transmitir o que o Senhor quer falar, tá?
Isaías 57, versículo 14, diz assim: então o Eterno exclamará: aterrai, aterrai, abri um caminho, removei os obstáculos, para que o meu povo tenha acesso ao caminho. Irmãos, que caminho é esse? Que caminho é esse? Vamos aterrar? Vamos o quê? Remover os obstáculos para aplanar um caminho para que o meu povo possa trilhar nesse caminho. Irmãos, esse caminho é o que nós acabamos de falar, né? Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Quer dizer, se nós tivermos esse espírito quebrantado, esse espírito contrito, esse espírito humilde e arrependido, pobres em espírito, né? Nós também temos um amor, né? Temos um amor reverente à palavra do Senhor, para obedecer à palavra do Senhor, fazer de acordo com a sua vontade. Irmãos, o caminho está aberto para nós. Este é o nosso caminho. Sermos humildes em espírito, pobres em espírito, e também amar o Senhor, amar a sua palavra e praticar a sua palavra. O caminho está aí, né? O caminho está aí. Porquanto assim afirma o alto e sublime. Nosso Deus, Ele é o próprio alto, tanto é que nós nascemos do alto, né? Afirma o alto e sublime, aquele que vive para sempre e cujo nome é Santíssimo. Habito no lugar mais majestoso e santo do universo, contudo estou presente com quem? Estou presente com o contrito e humildes de espírito, a fim de proporcionar um novo ânimo ao quebrantado de coração e um novo alento ao coração arrependido. Aleluia! Em verdade, não contenderei para sempre, nem estarei perpetuamente encolerizado, pois a minha presença desfaleceria o espírito humano, a alma que eu mesmo criei. O Senhor ficou indignado com seu povo. Muitas vezes, Senhor, com a sua própria igreja, durante a história da igreja, que eu passei a mostrar para vocês, chegamos até a Tiatira, irmão, nós vimos quanta corrupção entrou na igreja, né? Então, só que o Senhor, Ele não vai ficar com a ira, né, para sempre, porque senão Ele nos consumiria, né? Então Ele sabe que desfaleceria o espírito humano, né? E a alma que eu mesmo criei também desfaleceria. Mas eu não, por causa da tua cobiça maligna, fiquei indignado e te feri seriamente, fiquei irado e te virei a minha face. No entanto, ele continuou extraviado, perambulando pelos caminhos que escolheu. O povo não escolheu o caminho da vida, né? Eu observei os caminhos, mas hei de curá-los. Eu o guiarei e tornarei a dar-lhes consolo. Farei brotar o louvor nos seus lábios dos pranteadores de Israel. Paz ao que está longe e ao que está perto, declara Yahvé. Quanto a este, eu mesmo o curarei. Porém, os ímpios são como o mar agitado, incapaz de sossegar, e cujas águas expelem lama e lodo para todo lado. Para os ímpios não há paz, palavra do meu Deus. Irmãos, graças a Deus, o Senhor firmou uma nova aliança por meio do sangue de Cristo e nos abriu esse caminho. Esse caminho, irmão, para os humildes de espírito, esse caminho para os arrependidos de espírito, esse caminho para os pobres em espírito, né? E que amam a sua palavra. Irmãos, essa palavra é para nós. É para nós. Nós somos bem-aventurados. Na era final, nós podemos ouvir, irmãos, essa palavra. Bom, eu preciso avançar. E aí, irmão, depois das 9 bem-aventuranças, nós vimos qual é a função da igreja na terra. Qual então? Nós somos um povo especial,
Nós somos um povo, não é isso? Que é pobre em espírito. Nós somos um povo que ama a sua palavra. Nós somos um povo que vive governado pelo céu. Mas qual é a nossa função aqui na terra? Porque Deus ainda nos deixou aqui na terra. A nossa função aqui, irmãos, é para ser o sal da terra e a luz do mundo. Precisamos ter a função do sal aqui na terra. Onde passarmos, nós não podemos, irmãos, virar o nosso rosto para os necessitados. E o Senhor nos colocou aqui, graças a Deus, nesses últimos anos, o Senhor nos deu uma frase maravilhosa para abordagem às pessoas necessitadas. Posso orar por você. Essa frase, queridos irmãos, vem do céu. Porque sempre tivemos dificuldade de abordar as pessoas para pregar o evangelho. Mas quando, irmãos, eu estiver no Espírito, né, com o coração correto, e abordar uma pessoa e dizer, posso orar por você, eu já estou dando uma descarga elétrica celestial nessa pessoa, e essa pessoa já sente a conexão imediata de Deus, e imediatamente essa pessoa passa a receber um pouco de sal e a receber a luz. Vocês acreditam nisso? E a vida dessa pessoa passa a ser colocada em ordem, passa a ter sentido, fazer sentido, passa a ter sabor. A vida até então dessa pessoa é uma vida que talvez nem ela sabe por que está vivendo. Talvez não faz sentido nenhum a vida dela, e alguns menos corajosos pensam até tirar a própria vida. Mas, irmãos, a vida humana tem sentido sim. Deus criou o homem para viver essa vida do reino dos céus. Mas Satanás enganou o homem, cegou os olhos, né, para não ver o evangelho da glória de Cristo. E todos os olhos estão cegos para ver a luz e não recebem sal, não tem tempero. A vida dessas pessoas não tem significado nenhum. Mas graças a Deus, irmãos, nós temos que fazer diferença aqui na terra. Nós levamos o sabor, a graça da vida para as pessoas, e nós também iluminamos as pessoas, porque as pessoas estão vivendo nas trevas, e quem vive nas trevas não sabe que está nas trevas. Então, graças a Deus, um pouco de luz que nós levamos para a pessoa consegue distinguir o que é a luz, o que são as trevas. Então, irmãos, nós temos que fazer diferença. Porque eu fiz questão de falar esse ponto, e não é que eu vou repetir tudo novamente, mas é que eu quero dizer o seguinte: a que ponto Deus quer nos levar? Deus abriu um caminho tremendo para nós contactarmos as pessoas na rua com essa frase. Deus abriu um caminho, né, para um amplo caminho através da comportagem dinâmica. Embora ainda não temos muitos, nós queremos aumentar esse número, né? A cada ano nós temos um pouco mais de 300 guerreiros nas ruas, de comportores dinâmicos, estão nas ruas, já estão sendo grandemente usados pelo Senhor, né? Com 300 homens, nós temos o que as pessoas estão vendo, né, em todo quanto é canto, no norte, sul, leste, oeste do Brasil, né, muitos estão dando chances, né, de serem contactados pelos nossos comportores, recebendo uma oração, ficando com o livro na mão. E, irmãos, não só isso, os nossos jovens, pelo Avança Jovem, estão fazendo um trabalho maravilhoso. Estamos envolvendo não só os jovens, estamos envolvendo até as adolescentes, até as crianças estão saindo com seus pais, os avós, né, nas ruas, aprendendo a orar pelas pessoas, irmãos, saindo. Nós estamos, na verdade, libertando, salvando nossas crianças, nossos adolescentes, irmãos, da pressão das ideologias do mundo que tende a levar de roldão as nossas crianças, nossos adolescentes. Mas nós queremos educar nossos filhos, nossos netos, irmãos,
para entrar nessa outra esfera da pregação do Evangelho. Tanto é que amanhã o meu neto mais velho, né, vai para a SEAP de Lorena, ficar nesse feriadão, né, esse período, e ele vai experimentar o que é sair na rua pregar com as pessoas. Irmãos, eu quero que a minha família toda sirva ao Senhor desse jeito. Então não só Avança Jovem, as nossas mulheres estão trabalharam muito bem com a rede de conectadas. Isso começou em Florianópolis, depois em São Paulo, e isso se espalhou, né? Sem grandes pretensões. Elas só querem cuidar das mulheres, pregar evangelho, fazer leitura dos nossos livros, não é isso? E isso está alcançando muitas mulheres, apacentando muitas mulheres. E não só isso, né? Nós, através da experiência da igreja em Curitiba, nós aprendemos que é fácil montar uma rede de cuidado, né? Ter uma central de acolhimento, né, e de distribuição. E isso está, irmão, nós estamos obtendo muitos contatos diários. Lá na região de São Paulo, nós estamos recebendo mais de 100 contatos por dia para cuidar. A região do Foz do Iguaçu também recebe mais de 100 contatos por dia para cuidar. Todo domingo de manhã, quando perguntamos se tem pessoas novas, levantam em torno de 25 pessoas novas, todo domingo. Irmãos, isso é uma coisa que nunca aconteceu, está acontecendo. E não só isso, está abrindo oportunidade, irmãos, para todo irmão, toda irmã, sair na rua, pregar evangelho, a hora que quiser. Não se limita apenas aos colportores, não se limita apenas ao Avança Jovem, não se limita apenas às irmãs, às mulheres conectadas, não se limita apenas a quem está cuidando, rede de cuidado, mas irmão, cada irmã está tendo oportunidade de sair às ruas, praticar a pregação do Evangelho, orando com as pessoas. Todos nós temos contato social com as pessoas. No restaurante você pode orar por um garçom, por um caixa ou não. Na padaria que você vai buscar pão, você não pode orar pelo balconista. Posso orar por você? Mesmo que tenha uma fila, né? Aquilo vai salvar a vida dela. Vale a pena consumir uns 2 minutos ali, não é isso? Você vai pôr gasolina no seu carro, não pode falar com o frentista ou para o gerente lá no caixa, né? Posso orar por você? Irmãos, o que eu quero dizer é que isso não fica, que essa prática não fique apenas em alguns missionários entre nós. Essa prática seja um viver nosso, um viver normal, que é o nosso papel. A gente estava se escondendo das pessoas. A gente tem sal na mão e se escondendo das pessoas. A gente é a luz, mas está debaixo do alqueire. A gente não levava isso no nosso viver diário. Irmãos, está na hora da gente viver essa realidade. Irmãos, entenderam? Esse é o meu encargo. Vamos fazer disso uma coisa normal da nossa vida. Esta é a nossa vida. Não esconda o teu rosto do teu próximo. Reparta o teu pão com o necessitado. Divida a sua roupa com quem está precisando. Não é? Quem está precisando de abrigo, traga para a vida da igreja. Faça disso um viver normal. Normal. Não é só dos colportores. Todos nós, tá bom? Então era isso que eu queria comentar. E depois disso, irmãos, falei sobre a lei, né? E a lei, irmãos, a lei foi dada, na verdade, para mostrar que Deus é amor. 5 primeiros mandamentos fala de amar a Deus. 5 últimos mandamentos dos 10 mandamentos fala a respeito de amar ao próximo como a si mesmo. Então a lei foi dada para disseminar o amor. Deus é amor. Amar a Deus e amar ao próximo. Irmãos, é isso que faz o homem viver feliz. Só que o homem foi tentar praticar a lei como se fosse buscar, né, a justiça da lei,
né, o seu orgulho de que eu posso guardar a lei e eu não sou como aquele publicano, não é isso? Eu oro tantas vezes por dia, jejuo tantas vezes por dia, não sou como aquele pecador. Quer dizer, entendeu errado, a lei não é isso, a lei é para amar a Deus e amar ao próximo. Então Jesus veio para elevar a lei, né? Então, já que vocês, né, ainda tentam usar seu próprio esforço, né, o homem prepotente, achando que pode fazer alguma coisa, né, por si mesmo, então eu vou elevar mais ainda, e essa lei é impossível você, no plano terreno, você observar. Então não matarás, talvez seja fácil de guardar, mas não odiar seu irmão, não se irar contra o seu irmão, é quase impossível. Todos nós aqui já caímos em ira, não é verdade? Não adulterarás, talvez, né, nós não caiamos, mas olhar para uma mulher com a intenção impura, né, talvez isso sim, nós podemos cair nisso. Por isso, irmãos, isso é para mostrar, irmãos, não é para a gente tentar praticar com o nosso esforço. Nós precisamos dessa vida. Dessa vida que está dentro de nós, né? E eu, na live, eu fiz questão de voltar de novo para a questão da cobiça, né? A gente cai em pecado. Tudo começa pela cobiça. Nunca culpe ao diabo, nunca culpe, eu caí em tentação, o diabo armou uma boa para mim, eu caí na tentação, eu tenho fraqueza na carne. Irmão, não culpe isso. Você caiu é porque você tem cobiça dentro de você, né? Quando o Tiago 1 fala que o homem cai por causa da própria cobiça, o homem tentado pela sua própria cobiça que o atrai e o seduz. E aí, quando você deixa conceber, né, essa cobiça vai gerar uma criança chamada pecado. Aí o pecado, uma vez, né, consumado, vem a morte. Essa, infelizmente, é a situação, né, do homem caído. Mas, irmãos, nós não precisamos cair nisso. Já na fase da cobiça, irmãos, nós já procuramos lidar com ela. Nós já limpamos nosso coração. Irmãos, não alimente a concupiscência da carne, né? Vamos lá, em Gálatas 5, dá uma olhada. Gálatas 5. Nós podemos fugir da fase da cobiça, podemos ou não? Gálatas 5, versículo 16. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Tem ou não tem solução? Qual é a solução? Andar no Espírito. Andar no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Se nós somos guiados pelo Espírito, mas não precisa nem mais tratar da questão da cobiça, porque nós estamos em outro plano, outro nível. Por isso, irmãos, se você tem dificuldade de vencer a cobiça, vai para uma esfera de pregação do Evangelho. Vai na rua, prega o Evangelho para o seu próximo, salva o teu próximo, tira o teu próximo da depressão, dos conflitos da vida. Você vai ver como você vai estar andando no Espírito e você não estará mais sob a lei, tá? Ora, as obras da carne são conhecidas. Olha só, se você permitir que essa carne, com as suas concupiscências, se desenvolve, né? Vai se desenvolver em quê? Em prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias, coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro que como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Irmãos, nós todos estamos aqui ouvindo a palavra do Senhor, amando a palavra do Senhor, porque nós queremos herdar o reino. Amém. Quem está aqui não quer herdar o reino?
Por isso, irmão, não vamos cair nas obras da carne. Vamos andar no Espírito. Vamos praticar, pregar o Evangelho, cuidar das pessoas. Esse ambiente vai nos salvar. Se você fica o dia todo no ambiente da lascívia, no ambiente da sensualidade, eu garanto para você que você vai cair. Então, irmãos, vamos mudar de ambiente. Viver a vida da igreja. Mas o fruto do Espírito é amor. Irmãos, é bom viver no Espírito. Você viver na carne vai produzir toda aquela obra. Mas se você viver no Espírito, você vai produzir fruto. Que fruto é esse? É amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Preciso beber um pouco de água. Ó Senhor Jesus. Enquanto isso, vocês refletem um pouco. É ou não é? Vale a pena viver no Espírito. Não deixe desenvolver a concupiscência, a cobiça. Não a deixe se desenvolver, né? Senhor Jesus. Bom, eu preciso pelo menos chegar na oração aqui, tá? Senhor, em Mateus 6, né? Mateus 6, versículo... Porque Mateus 5 até o final, né, fala da lei e da nova lei que Jesus veio, né, estabelecer no reino dos céus. E a partir do versículo, capítulo 4, né, ele fala de como nós vivemos no reino dos céus. É uma vida de justiça, certo? E como não devemos praticar a nossa vida de uma forma religiosa, como os hipócritas, como os fariseus. Nós não estamos aqui fazendo para os homens verem. Irmão, se você pratica a sua vida cristã e a sua vida da igreja em função dos outros, para os outros verem como você ora bem, como você fala bem, como você jejua e como você oferta, você já ganhou glória dos homens aqui na terra. Nós estamos aqui, irmãos, a nossa vida aqui na terra, nós vivemos aqui na terra para agradar ao nosso Pai, um Pai que está nos céus. Bom, aí quando chega no versículo 9, portanto vós orareis assim: Pai nosso que está nos céus. Irmãos, esse santificado seja o teu nome, é esse sentimento que eu de repente extrapolei, né? Esse sentimento que eu queria trazer para todos, de que nosso Deus, Ele é o Deus que criou os céus e a terra, e tudo vem dele e tudo pertence a Ele. O nome dele, irmãos, é digno de ser santificado. O nome dele é separado, é distinto de todos os demais. Por isso não tomarás o nome do teu Deus em vão. Ele é distinto, Ele é santo, Ele é demais, Ele deve ser exaltado, né? Ele deve ser santificado, né? Então, graças ao Senhor. E no Novo Testamento, né, em Atos capítulo 4, nos mostra que debaixo da terra Deus não nos deu outro nome no qual haja salvação. Vamos lá ver, vai. Eu queria economizar, mas tempo, vamos lá. Atos capítulo 4, é isso, né? Versículo 12. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos, né? Então, Deus, o nome dele tem que ser santificado. E ele, depois que Jesus Cristo morreu, ressuscitou, né, ele veio em forma do Espírito, Deus nos deu nome de Jesus, para que nesse nome sejamos salvos. E não só isso, Romanos capítulo 10, né, confirma essa palavra. Romanos 10, como fala?
pois não há distinção entre, versículo 12, entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam, né? Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Por isso, irmãos, além dele ser um Deus criador dos céus e da terra, além dele ser, né, a ele pertencer, né, todas as coisas, a ele pertencer poder, força, dignidade, honra, né, tudo pertence a ele. Irmãos, esse nome não só merece ser santificado, esse nome foi dado para nós, para nos dar salvação, para nos dar a vida de Deus e para nos dar a própria natureza de Deus. Irmãos, isso nos capacita a viver como um povo do reino dos céus. Vamos voltar lá na oração. Pai nosso que está nos céus, irmão, nosso Deus está nos céus e Ele é nosso Pai, tá? Santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça a tua vontade assim na terra como no céu. Irmãos, aqui, quando Deus criou o universo, o reino de Deus vem desde a eternidade passada e vai até a eternidade futura. Mas quando Deus criou, né, e houve uma rebelião, um arcanjo se rebelou, quis ser igual a Deus, então Deus o lançou para a terra. A terra aqui não é o planeta Terra, é esse sistema cósmico nosso. E essa terra, irmãos, hoje entrou em decadência, entrou em entropia. A física chama de entropia. Irmãos, mas Deus, a vontade de Deus é feita no céu sem problema nenhum. Mas a vontade dele aqui na terra, porque Satanás usurpou os reinos desse mundo para si, então aqui na terra a vontade de Deus não é feita. É exatamente para isso, irmãos, que nós como a igreja, como a realidade do reino dos céus, nós vamos reaver esse reino para Deus. Nós queremos que a vontade de Deus seja feita novamente na terra. Então que isso aconteça primeiramente já na realidade do reino do céu. Isso aconteça entre nós. Que a vontade de Deus seja feita na igreja, a vontade de Deus seja feita na sua vida, na sua família, né? Nas nossas vidas. Então Deus tem que governar a sua igreja, já governar a igreja como reino dos céus, tá? Então faça-se a tua vontade aqui na terra como no céu. No céu ele não tem problema, mas aqui na terra ele tem problema. E nós estamos aqui, irmão, justamente para trazer o reino de Deus aqui na terra. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje, perdoa-nos as nossas dívidas. Irmãos, Deus foi fiel ao seu povo no deserto. Ele deu ao povo dele o pão de cada dia. Vocês se lembram? Deus não deu, né? Deus não mandou uma porção enorme, semanal de comida. O Senhor manda a porção diária. Irmãos, esse é um princípio. A gente só precisa se preocupar com pão diário, né? O Senhor, Ele é fiel. Então, vamos orar. O pão nosso de cada dia, né? O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. É isso, né? Ó Senhor Jesus. Eu não tenho tempo a ler. Leia em Êxodo 16, de 11 até 21. Pode anotar? Êxodo 16, 11 a 21. Como o Senhor no deserto fez descer o maná. E como o maná vinha no orvalho da manhã. E o povo então tinha que colher o suficiente para um dia, tá? Quem colheu demais, estragou, tá? Não adianta colher demais, quer dizer, nós precisamos depender de Deus o pão de cada dia. Por isso que em Mateus fala, não se preocupe com o dia de amanhã.
Só se preocupa com o dia de hoje. O Senhor, Ele é fiel, tá? Então, irmãos, nós de um lado precisamos ver isso, né? Depois ele fala, Deus tem perdoado as nossas dívidas, nós precisamos aprender a perdoar. Irmãos, é tão difícil a gente perdoar. Perdão é uma coisa difícil para um ser humano caído, tá? É muito difícil perdoar. Irmãos, vamos aprender a perdoar. Guardar ressentimentos. Muitos seres humanos guardam ressentimentos até quando entram no caixão, né? Levam muitas mágoas para o caixão, muitos ressentimentos. Eu conheço casais que estão brigados, estão juntos, mas estão brigados, né? Até na velhice, certo? E viram as costas um do outro, né? Até no caixão, acho que se põem juntos, se viram as costas, né? Então, irmãos, a gente, porque não sabe perdoar. Vamos aprender a perdoar, né? Senhor Jesus. Sabe por que eu queria falar um pouco sobre isso? Na verdade, eu tinha que entrar no capítulo 7, sabe? Que horas são? Senhor Jesus. Não sei se eu consigo entrar pelo menos na primeira parte. Mas assim, onde eu quero mostrar, irmãos, nós nos preocupamos tanto com esse corpo aqui. A gente se preocupa tanto em cuidar. Claro, tem que cuidar do corpo. Cuidar do corpo por quê? Porque nós precisamos desse corpo para viver aqui na terra, para fazer a vontade de Deus. É nesse sentido. Mas não é cuidar do corpo, ficar com ansiedade por causa desse corpo. O que havemos de comer, o que havemos de beber, o que havemos de vestir, não é com essa preocupação. Por quê? Irmãos, esse corpo aqui não será o definitivo. Você sabia disso ou não? Esse corpo que você tem é para Deus poder usar para fazer a vontade dele aqui. Quando Deus terminar de usar o seu corpo, Ele vai te dar um outro melhor. Não acredita? Tá bom, vamos ler. 1 Coríntios 15, vai. Já que você não acredita, eu vou ler aqui para você. 1 Coríntios 15, versículo 36, ali chama-nos de insensatos, né? Insensato, o que semeias não nasce se primeiro não morrer. E quando semeias, não semeias o corpo que há de ser, mas o simples grão, como o trigo ou de qualquer outra semente. Quando você semeia uma semente, a semente, né, depois de semeada, vai produzir um corpo que realmente será. Então, o que semeia é um grão. Então, o que se semeia, irmãos, é nesse corpo aqui, nesse corpo físico, carnal, que se deteriora. Tá? Eu não ia falar para vocês, mas eu devo fazer uma cirurgia de coluna, talvez no começo de dezembro, né? Porque pelo próprio processo degenerativo da idade, né? E o Beto sabe, me acompanhou, né? E o meu canal medular está bem estreitado e pode afetar, né, nos nervos. Eu vou precisar fazer uma cirurgia. Isso o quê? Isso vem pela idade. Não tem jeito, né? Então, irmãos, esse corpo aqui, irmãos, eu só peço a Deus saúde para poder viver, fazer a vontade e poder completar minha carreira, né? Completar o meu ministério que eu recebi do Senhor Jesus. É para isso, não é isso? Porque a minha esperança não é nesse corpo. Esse corpo só tem que ser útil para o Senhor. Mas a minha esperança está no outro corpo. Que outro corpo aqui? Que diz aqui? Hein? Ó. Versículo 42. Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia seu corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção.
Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia-se o corpo natural, ressuscita o corpo espiritual, né? Por isso que, versículo 47, o primeiro homem formado da terra é terreno, o segundo homem é do céu. Irmão, eu quero ser do céu. E versículo 48, como foi o primeiro homem o terrenos, tais são também os demais homens terrenos, e como é o homem celestial, tais também os celestiais. Assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do celestial. Irmãos, eu trago no meu corpo terreno essa imagem. Quem me deu essa imagem foi Adão. Mas eu quero, no final, na ressurreição, trazer a imagem de Cristo. Amém. Daquele que é celestial. Amém. Como se não bastasse, eu sei que vocês ainda não estão convencidos, então vamos lá. 1 João capítulo 2, como diz? Capítulo 2 não, capítulo 3. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, versículo 1, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. O mundo não sabe, irmãos, que dentro dessa semente, isso aqui é uma semente, é um grão de trigo. Dentro dessa semente, irmãos, tem uma semente da glória aqui dentro. Tem o corpo celestial, está aqui dentro, né? Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Quando Ele se manifestar, nós vamos ver como Ele é, e nós vamos ver que nós trazemos a imagem dEle, a imagem do celestial. Então, aquele sim, irmãos, será um corpo de incorrupção, um corpo de ressurreição, um corpo de glória, de honra e um corpo celestial. E esse corpo, irmãos, não estará mais sujeito à ação da gravidade. Não será mais matéria. Será um corpo espiritual. Não dependeremos de passagem de avião para viajar, nem de ônibus, nem de carro, não precisaremos mais. Nós podemos transitar para onde quiser. Eu digo nós, no milênio, no reino milenar, reinando na parte celestial. Se você não for vencedor, vai ficar durante 1000 anos ainda amadurecendo nas trevas exteriores, choro e ranger de dentes. Portanto, irmãos, vamos buscar ser vencedores, tá? Bom, essa é uma palavra... Bom, vamos lá, vai, eu não queria ganhar tempo. 1 Coríntios 13, vai. 1 Coríntios 13, o que diz ali? 1 Coríntios 13. Ele fala do amor, é um capítulo que fala do amor, mas quando ele chega no versículo 10, ele fala assim: quando porém vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Irmão, nós estamos vivendo um tempo em que tudo ainda é em parte. Nós queremos chegar no que é perfeito. E um dia nós chegaremos em o que é perfeito, que é o próprio amor, né? Então, irmãos, nós não como é que fala? Não se preocupa tanto com esse corpo, a não ser mantê-lo funcionando para fazer a vontade de Deus. Não fique preocupado com ele, né? Buscar sempre comer uma comida gourmet, né? Beber a melhor bebida, né? Dar-lhe o melhor lugar para morar, melhores hotéis, não sei o quê. Claro que se eu te der conforto, desfrute, não tem problema nenhum. Mas não viva para isso, porque isso aqui é temporal. Isso aí vai embora. Isso aqui tem que funcionar para fazer a vontade de Deus. Senhor Jesus. Bom, eu vou... Hamilton, acho que eu vou entrar um pouco, né? Entrar um pouco na mensagem no capítulo 7. Vamos lá, vamos para Mateus capítulo 7. Senhor Jesus.
Mateus capítulo 7 já diz respeito de como andar no reino dos céus, tá? Nós vimos no final do capítulo 6 é como viver, agora como andar no reino dos céus. Começa assim: não julgueis, versículo 1, não julgueis para que não sejais julgados. Pois com critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Porque vê o argueiro no olho de teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio, ou como dirá a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho de teu irmão. Argueiro aqui, para quem não entende, sabe, é um mero cisco, um ciscozinho no olho, certo? Então você fica procurando cisco nos olhos dos outros, sendo que você tem uma trave. Você tem uma viga, um caibro de madeira no seu olho, e você fica procurando cisco nos olhos dos outros, né? Por isso, irmãos, nós devemos saber, irmão, como nós devemos andar na igreja, como devemos proceder na igreja, como devemos proceder no reino dos céus. Não julgar, não julgar. Quem julga é Deus. Sabe, quando o homem quer julgar, quer tratar, quer disciplinar, quer fazer isso, quer fazer aquilo, irmão, só vai dar errado. Deus sabe julgar. Deus sabe disciplinar. Muitas vezes a gente tem uma situação, puxa, como é que está perdurando essa injustiça, essa situação do pecado, né, disso, daquilo, tal. Mas, irmão, Deus, Ele sabe fazer as coisas. Quando chega no devido tempo, Ele limpa. Ele é o reto juiz. Deus não me colocou para julgar, nem colocou você para julgar. Tá? Vamos deixar Deus julgar, né? Isso está em 1 Pedro 2, dá uma olhada, 1 Pedro 2. Vou beber água, né? Versículo 22. Como diz, o qual, Cristo, né? O qual não cometeu pecado, nem dolo algum, se achou em sua boca, pois ele, quando ultrajado, não revidava com o traje. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Irmãos, não vingue por você, não julgue você, deixe Deus julgar. Ele é o único que sabe julgar de uma maneira correta, com justiça, retamente. O nosso juízo, o nosso julgamento, ele é sempre parcial. Né? Nós não conseguimos ter um julgamento, né, de uma maneira imparcial. Deixa Deus julgar, Ele sabe fazer as coisas. O que você pode fazer se você se encontrar numa situação de injustiça, situação, né, não adequada, não conveniente? O que você pode fazer é entregar a Ele, orar a Ele. Orar, não é? Orar pela igreja, orar pela situação, e você vai ver, Deus vai julgar, Deus vai tratar, tá? Não faça justiça com as suas próprias mãos, né? E o Pai, Ele julga de acordo com as obras de cada um. Isso está aí no capítulo 1, né? 1 Pedro ainda, capítulo 1, versículo 17. Que diz assim: ora, se invocais como Pai aquele que sem acepção de pessoas, Ele julga sem acepção de pessoas, né? Sem acepção de pessoas, julga segundo a obras de cada um. Portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Enquanto viver nesse corpo, nós somos peregrinos, nós somos estrangeiros aqui na terra, forasteiros. Então, enquanto vivemos aqui, irmãos, vamos, né, vamos portar-nos, comportar-nos, conduzir-nos, andar-nos, por isso eu falo de andar, andar-nos no temor, com temor, durante
toda a nossa vida, né? Não vamos andar como que não tivéssemos que prestar as contas, não. Cada um de nós vai ter que prestar as contas. Então Ele vai julgar conforme as obras de cada um. Ele é o reto juiz. E o Senhor é o reto juiz, está em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 8. Esse é um versículo conhecido, mas eu quero destacar o reto juiz. 4:8. 2 Timóteo 4:8. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Portanto, irmãos, se nós queremos ser vencedores, irmãos, vamos nos comportar, né, com temor, sabendo que Ele é o reto juiz, Ele vê tudo. Ele não vai te aprovar só porque Ele gosta de você, não. Ele é justo. Então, irmãos, vamos nos comportar, vamos andar no reino dos céus, irmãos, de uma forma, né, com temor e com sinceridade diante de Deus, tá? E João capítulo 5, versículo 22, nos mostra que o Pai, Ele deu a autoridade de julgamento ao Filho, tá? João capítulo 5, versículo 22. E o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento. Então, todo julgamento cabe ao Filho, cabe a Jesus Cristo, tá? O Pai não julga, Ele, né, a fim de que todos honrem o Filho de modo porque honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra ao Pai que o enviou. Então, vamos lá para Romanos 14. Romanos 14, versículo 1, como diz: acolhei ao que é débil na fé, não porém para discutir opiniões. Um crê que de tudo pode comer, mas o débil come legumes. Quem come, não despreze o que não come, e o que não come, não julgue o que come, porque Deus o acolheu. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para o seu próprio Senhor está em pé ou cai, mas estará em pé porque o Senhor é poderoso para o suster. Um faz diferença entre dia e dia, outro julga iguais todos os dias. Cada um tem a opinião bem definida em sua própria mente. Quem distingue entre dia e dia, para o Senhor faz. E quem come, para o Senhor come, porque dá graças a Deus. E quem não come, para o Senhor não come e dá graças a Deus. Porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. E se morremos, para o Senhor morremos. Quer, pois, vivamos ou morramos, somos do Senhor. Foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e ressuscitou, para ser Senhor, tanto de mortos como de vivos. Tu, porém, por que julgas teu irmão? E tu, por que desprezas o teu? Pois todos compareceremos perante o tribunal de Cristo. Assim está escrito: por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo joelho e toda língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de vós dará contas de si mesmo a Deus. Portanto, irmãos, essa questão de não julgar é que nós precisamos entender que Deus é o único quem julga, e Deus é o Senhor de todos. Principalmente estou falando dos cristãos, não é isso? Senhor, se nós vivemos, para o Senhor vivemos. Se nós morremos, para o Senhor morremos. Certo? Cada um tem que prestar as contas para o seu Senhor, e você não é o Senhor deles. Não é isso? Não é Senhor dele. Então deixe que o Senhor dele cuide dele, julgue a ele. E o que você pode fazer, se você vê alguma coisa errada, ou que você julgue errado, você pode orar só.
tá? Então, o Senhor, Ele é o Senhor dele, Ele saberá cuidar, tá? Então, esse é um aspecto, irmãos, nós precisamos aprender, porque cada um de nós, eu não sei se, eu já falei isso várias vezes, a própria configuração dos nossos olhos, né? Os nossos olhos estão aqui, não é isso? Estão no rosto, e você não enxerga você mesmo, o rosto. Você consegue enxergar o seu rosto sem espelho? Não, porque os seus olhos estão olhando para os outros. Então, muito fácil a gente enxergar o cisco nos olhos dos outros, muito fácil a gente enxergar problema dos outros, muito fácil a gente enxergar defeito dos outros e não consegue se enxergar. Lembra que a gente fala, você não se enxerga, né? Realmente a gente não se enxerga, né? A gente enxerga os outros, enxerga defeito dos outros, problema dos outros e fica criticando os outros. Então, irmãos, a gente precisa entender, irmãos, que Ele tem o seu Senhor. Ele tem o seu Senhor, não é isso? Então, que o Senhor cuide dele, que o Senhor, né, eu posso orar por ele, tá? Então, irmãos, essa é a maneira de nós procedermos na igreja, no reino dos céus, na realidade do reino dos céus, né? Para a gente aprender, não julgar um ao outro, e aprender a ter um coração alargado. 2 Coríntios capítulo 6. Capítulo 6, versículos 11 a 13. Para vós outros, ó Coríntios, abrem-se os nossos lábios e alarga-se o nosso coração. Não tendes limites em nós, mas estáis limitados em vossos próprios afetos. Ora, como justa retribuição falo-vos como a filhos, dilatai-vos também vós. Nós, os apóstolos, principalmente Paulo, na verdade fala de si. Eu, apóstolo Paulo, eu estou com o coração dilatado. Eu não sou mesquinho quando avalio vocês. Eu estou com o coração alargado, coração dilatado. Mas vocês são limitados. Vocês são limitados para com os apóstolos, para comigo, nos seus afetos, né? Porque vieram os outros falsos apóstolos e fizeram, né, com que vocês tivessem problema de relacionamento comigo, né? E vocês passaram a dar preferência a eles do que eu que venho falando sinceramente a palavra de Deus para vocês. Então, mas mesmo assim, o meu coração está dilatado, o meu coração está alargado para vocês. Eu não sou estreito para com vocês. Irmãos, na vida da igreja, vamos aprender a viver com o coração dilatado. Não vamos ficar medindo, sabe, ser mesquinho uns com os outros. Seja rigoroso com você, não com os outros. Com os outros, coração alargado. Tolerante. Longânimo. Não é verdade? Então, isso nos faz viver bem na vida da igreja. E na prática, irmão, da vida do corpo, muitos fracassaram em acolher uns aos outros. Porque nós medimos os outros com nossas medidas. As nossas experiências, né? Nosso ponto de vista, nossa maneira de ver as coisas, nossas referências fazem de nós, né, sempre possuirmos uma escala, uma régua de medir os outros. E eu sempre meço os outros com a minha escala, com a minha régua. Irmão, não faça isso, né? Porque nós sempre vamos achar alguém que não pensa igual a você. Sempre vamos achar alguém que não é exatamente a mesma referência que você tem. Irmão, vamos aprender a saber viver na vida da igreja com o coração alargado, né? Nossas medidas, nossos pontos de vista, nossas preferências e as nossas opiniões sempre fazemos prevalecer na igreja, não é assim? Irmão, vamos aprender também a alargar, né, o nosso coração. E geralmente nós julgamos uns aos outros em questões menores. Você pode ver que a briga de casal geralmente é por questões não tem muita importância, mas é que machuca o ego, não é isso? O problema está no ego, o problema está aqui. Então, irmãos, vamos aprender a negar a nós mesmos, né? Não ficar medindo nessas coisas menores, como o comer,
né, guardar dias, certo? Irmãos, eu sei que tem gente aqui que preconiza fazer dietas, né? Dieta disso, dieta daquilo, mas não vamos fazer disso um cavalo de batalha, não é isso? Tem pessoas aqui, né, eu sei que tem pessoas que preconizam jejuar, né, levantar de madrugada para orar e tal. Não, podemos ter toda essa, se o Senhor nos permitir, nos assim dirigir tudo, mas não faça disso para levantar um partido na igreja. Tá? Nada nós devemos fazer para levantar um partido. Nós queremos promover paz na igreja, né? Tudo que não tem a ver com a salvação e com a fé básica, irmão, não seja tão mesquinho, certo? Não é fé básica, não é a questão da salvação, irmão. Por que ficar medindo um ao outro com o que comer, o que beber, o dia que guarda, né? Isso, faz aquilo, tá bom? Então, nosso acolhimento é baseado no acolhimento de Deus. Se Deus acolheu, quem sou eu para não acolher? Se Deus, né, Ele recebeu, quem sou eu para excluí-lo? Tá? Então, cada um vive para o Senhor, pois, né, Ele morreu para ser Senhor de mortos como de vivos, e nenhum de nós é Senhor de ninguém. E todos nós, irmãos, sem exceção, compareceremos perante o tribunal de Cristo. Todos nós seremos julgados por Deus, né? E cada um dará conta de si mesmo, tá? E reparar na trave que está no seu próprio olho, eu escrevi aqui, tá? O homem que vive no plano terreno repara em qualquer cisco que está no olho dos outros, mas não repara na trave que está no seu. Por isso, irmãos, nós devemos mudar de plano, né? O homem que vive na realidade do reino dos céus, ele é humilde de espírito, não é arrogante nem presunçoso, como aqueles que confiam em sua própria justiça. Lucas 18, 9 a 14, certo? Eu sou, né, o justo, aquele não é justo. Ele reconhece a sua própria condição de pecador, conhece as suas debilidades e não julgam o próximo, tá? Mas vamos ler, vai, Lucas 18. Eu não queria ganhar tempo, vamos lá. Lucas 18. Senhor Jesus, Lucas 18, versículo 9. Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, pois por se considerarem justos e desprezavam os outros. Irmãos, é horrível viver com pessoas assim na vida da igreja, tá? Dois homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu, outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo. Oração não é para Deus, é para si, não é isso? E dessa forma: ó Deus, graças te dou, porque eu não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Irmãos, vamos cada um cuidar de si, tá? Nesse sentido. E essa condição, irmãos, vai resultar numa coisa gostosa. Filipenses 2. Filipenses 2. Logo no versículo 1, né? Se, pois, há alguma exortação em Cristo, graças a Deus estamos recebendo muitas exortações em Cristo na palavra profética. Se há alguma consolação de amor, temos sido consolados. Alguma comunhão do Espírito, tem sido, né, muitas comunhões do Espírito. E se há entranhados afetos e misericórdia, isso é esplanquinon, compaixão, misericórdia. Completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa. Irmãos, esse é o objetivo dessa palavra sobre não julgar. O objetivo, irmãos, é nós todos, como
a realidade do reino dos céus, a igreja em Filadélfia, a gente não fica brigando um com o outro. Nós pensamos todos a mesma coisa. Nós vamos ser úteis à mão do Senhor. Completei a minha alegria de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, uma só alma, e tenhais o mesmo sentimento. Irmão, nós somos um só. Respiramos o mesmo encargo, né? Nós temos o quê? Mesmo amor, mesmo sentimento, mesmo pensamento. Irmãos, é isso que Deus quer, tá? Nada façais por partidarismo ou vanglória. Irmãos, a pior coisa, irmãos, na vida da igreja é começar a formar partidos. Eu sou mais por esse, eu sou mais por aquilo. Irmãos, partidarismo vem do diabo, tá? E vem da vanglória. Na verdade, você quer ganhar glória, né, de si mesmo, tá? Então não façamos nada, né, por partidarismo nem vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Irmãos, esse é o resultado de andar, de não julgar. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Isso é amar o próximo como a si mesmo. Bom, esse é o resultado de nós não julgarmos, né? E é a condição do novo homem. Colossenses 3, versículo 10. Do novo homem, e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão ou incircuncisão, né? Bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Irmãos, nós não fazemos essa distinção entre nós, essa discriminação entre nós, irmãos. Quando nós chegamos no nível de andar no reino dos céus, irmãos, nós chegamos em outro nível. Nós vemos Cristo em todo mundo. Cristo em tudo, né? E tudo em todos. Essa é a condição que o Senhor quer nos fazer chegar. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de eternos afetos de misericórdia, que é esplêndido de novo. De novo, muita compaixão, muita empatia entre nós. Irmãos, não fica cada um, criticando um ao outro, julgando um ao outro, mas vamos compreender um ao outro, né? Cada um tem que saber o que se passa com o outro. Se o outro respondeu atravessado para você, você precisa entender o que está se passando e compreender e ajudá-lo, não é isso? Então, esse é o ternos afeto de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade, e suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente. Vamos perdoar? Caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Irmãos, muitas vezes também, não só casal, na vida da igreja, tem gente que não quer ver a cara do outro nunca. Não é isso? Não, procura sentar, né, aqui na reunião para não ver a cara do outro. Irmãos, vamos perdoar-nos. Se tem ressentimento, se tem mágoa, se tem raiz de amargura, vamos tratar, porque vai fazer bem para você, né? E vai fazer bem para a vida no reino dos céus. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Não é maravilhoso, irmãos? Acho que vou terminar aqui, né? Vou terminar aqui. Eu acho que, irmãos, chega. Eu apenas comecei a mensagem de hoje, né? Mas assim, eu acho que foi suficiente. Eu creio que o Senhor, né, falou conosco. É importante, irmãos, não toma isso meramente como doutrina. O Senhor deseja ganhar a mulher virtuosa aqui na terra, que é a sua igreja, que será a sua noiva, será a igreja gloriosa, que hoje Ele está preparando, Ele está santificando, pela lavagem da água pela palavra. Então essa palavra que sai, irmãos, está nos lavando.
está tirando rugas, está tirando impurezas. Deus quer fazer de nós essa igreja desejável, essa mulher virtuosa, que sabe administrar os bens e dar lucro para o seu marido, que dá fruto para o seu marido, cuida bem da casa, dá mantimento para todos, vestimenta para todos, acolhe para casa os pobres necessitados, irmãos, pregando o evangelho. Irmãos, é isso que o Senhor deseja de nós. E aqui dentro, irmãos, vivemos harmoniosamente, cheia de compaixão, cheia de empatia, né? Não julgando uns aos outros, mas aqui, irmãos, nós, cada um reconhecendo que você não é nada, não seja um presunçoso, vamos ser um de espírito humilde e arrependido, né? Para nós vivemos na outra esfera. Nessa outra esfera, irmãos, quem nos leva para outra esfera é a palavra. O amor reverente à palavra vai nos mudar, fazer transferência de esfera. Deus abençoe vocês. Deus, né, através dessa palavra, possa mudar nossa vida, nosso relacionamento e dar para Ele uma igreja desejável. Amém.